Olá, vencedores! Eu sou Lívia Biscotto, professora de português, e hoje vou falar sobre literatura para PMMG, sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Já falei sobre isso aqui no canal, vou deixar nos cards aqui os outros vídeos para vocês. E antes de começar, já curta aqui embaixo, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. E, gente, olha, se você vai fazer esse concurso, não perca a oportunidade de adquirir o meu curso Português e Literatura para PMMG Soldado, tá? Metade da sua prova depende dessas matérias. São 25 das 50 questões, então é muito importante que você tenha uma boa orientação. E outra, galera, olha, literatura aqui, para você acertar, não basta ler o livro, tá? Se você não for um leitor experiente em clássicos e análise literária, né? A não ser que você realmente tenha feito letras português, conheça bastante a obra, e é outro caso, né? Já que pode ser que você tenha, sim, o curso de letras português, e aí é outra história, né? Já que vale o curso de qualquer área. Mas se não é o seu caso, né? Se você é de outra área, não se engane, não é tão simples. E o curso vai te ajudar muito, vou te pegar pela mão para você aprender tudo, tá bom? Porque tem muitas coisas nas entrelinhas e eu vou te mostrar. Vamos então para o nosso vídeo. Vou deixar uns slides aqui, né? Vou me diminuir para a gente poder passar. Eu já disse para vocês em outro vídeo aqui do canal que a metalinguagem é uma característica muito presente nas obras machadianas, né? Machado de Assis. Então, vou mostrar para vocês. A metalinguagem ocorre quando a língua fala da língua, o texto fala do texto. Então, o texto fala sobre o texto. E Machado de Assis, à medida que ele escreve, ele fala sobre o escrever, tá? E vai sempre estabelecendo esse diálogo com o leitor. Então, olha só o capítulo 9. E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do leitor. Nada. Então, ele está falando do leitor. Isso é uma metalinguagem. Esse vejam é um verbo, vocês estão lembrados? No imperativo. O imperativo é sempre em um contexto de conversa, de troca, né? Porque você está se referindo àquela pessoa com quem está conversando, né? É um pedido, uma ordem, né? Então ele está falando, ó, vejam, aqui eu tenho uma pergunta direta, né, para o público. Então, se eu estou perguntando, eu estou conversando. Dá para ver essa característica? E isso ocorre em todo o livro, tá? Depois ele vai falar da infância. No outro capítulo, no outro vídeo, falei do capítulo 1, em que ele começa a falar da morte. Então, primeiro, ele fala da morte dele, né? É um tempo psicológico, já falei. E agora, no capítulo 11, ele cita a infância. Então, desde os 5 anos, merecera eu a alcunha, né? Ou seja, o apelido, né? O nome de menino diabo. E verdadeiramente não era outra coisa. Então, o livro dele, ele tem muito esse aspecto confissional, né? Então, é uma confissão. Ele se assume, tudo aquilo de ruim, ele assume. E por que que ele assume e ele não fica pintando como se fosse bonito quando não é? Porque a obra está no realismo. Eu disse que Memórias Póstumas de Brás Cubas é o primeiro romance que marcou, né, o realismo no Brasil. Coloco realismo BR, né, que Machado teve uma fase romântica e depois veio para o realismo, e essa foi a obra que inaugurou essa nova fase dele. Então, ele vai tratando a realidade como ela é, de uma forma materialista, sem sentimentalismo, sem dissimulações. Então, outra coisa que ele fala, a minha educação, se tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta e em partes negativa. Então é claro que ele no livro aprofunda isso, exemplifica, fala como os pais o tratavam. Ele era um burguês, a família tinha dinheiro, ele não tinha necessidade de trabalhar.
e foi criado muito assim, como um rei, né, como um príncipezinho, sem valores, sem ensinarem para ele um bom caráter. Então é por isso que ele fala, né? Ele denuncia toda essa falsidade e hipocrisia da sociedade. Depois, né, algum tempo depois, já na juventude, ele conhece Marcela, seu primeiro amor. Porém, Marcela era muito interesseira, então ela só queria mesmo o dinheiro, né? E aí, tem uma frase muito interessante, que é realmente muito importante, que é a seguinte, né? No capítulo 17, ele fala: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. E por que essa frase é interessante, né, literariamente falando? Porque existe uma quebra de expectativa. Você está numa contagem de tempo, né? Então, durante 15 meses e 11, você espera, não sei, 11 dias, 11 horas? Não, 11 contos de réis. Ou seja, acabou o dinheiro, acabou o amor também, né? Ele dava presentes, roupas, joias, parou de dar o dinheiro, os presentes no caso, ela se desencantou, né? E ele ficou ali iludido, achando que gostava dele, quando na verdade ela gostava do que ele oferecia para ela em bens materiais. Então, é uma forma literária de dizer, né? Ela me amou por 15 meses e 11 contos. E isso, né? Lembrem, se vocês lembram que eu falei que ele não trabalhava. Então, de onde vinha o dinheiro? Da família. O pai sempre mimava ele demais. Então, achava que o que ele fazia era certinho, não tinha problema, era questão juvenil, né? Era uma fase. Mas ficou tão assim absurdo o tanto que ele estava gastando que o pai chegou a ter essa fala. É o que eu coloquei aí, entre aspas, da parte. Desta vez, disse ele, quem é ele? É o pai. Deu uma ordem. Vais para a Europa, cursar uma universidade. Aí ele foi para Coimbra, né, pegou um navio, foi para lá, que era, né, não existiam essas universidades de hoje, então quem tinha dinheiro ia para a Europa estudar e depois voltava. E lá foi ele para longe de Marcela, muito triste, que deixou o seu amor, entre aspas, né, o seu amor aqui. E sobre a universidade, ele faz também críticas a esse estudo da época. Né? No capítulo 20, ele vai dizer: a universidade esperava-me com suas matérias árduas. Estudei-as muito mediocremente e nem por isso perdi o grau de bacharel. Então, se você estuda de maneira medíocre, quer dizer, não estudou direito, você estudou mais ou menos, né? E aí ele assume, mais uma vez, essa questão da confissão, né? Ele assume as falhas, os erros, que ele não fez o que deveria fazer, o pai mandou ele para estudar e ele ficou enrolando, brincando. Ele fala sobre tudo isso lá no livro. Mas nem por isso perdi o grau de bacharel. Então, veja só o que ele critica. Não está explícito, mas é o pseudo-intelectualismo. Olha a importância de uma análise literária. Pseudo é falso, né? Pseudo-intelectualismo quer dizer a pessoa que parece intelectual, mas não é. Né? Ele vai falar isso: ganhei um diploma de coisas que eu não sabia. Né? Eu ganhei um atestado de conhecimentos que eu não trazia na mente, né? Eu não... uma ciência que eu não arraigara no cérebro, que ele coloca. E é isso. Então, o diploma era um pedaço de papel, um pergaminho, que servia para exibir, para mostrar. Tudo isso era também uma hipocrisia social, né? Para manter as aparências. Ele não sabia, mas ele tinha algo para mostrar, né? E ficar com essa casca, né? Aparentando apenas que tinha conhecimento. Virou bacharel.
Aí depois ele fala sobre a sua personalidade, né? O seu comportamento lá em Coimbra. Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada, né? Um apelido de folião. Quer dizer, aquela pessoa brincalhona. Um acadêmico estróina, superficial, tumultuário e petulante. Então, eu posso dizer que é né, leviano, uma pessoa atrevida, enfim, que não tinha educação, como ele mesmo avisou na infância, né? Era uma educação muito viciosa. E algumas críticas, né, que ele traz, e esse capítulo é um dos essenciais para mim, muito marcante, né? O capítulo 24. Eu trouxe apenas um trecho, mas o capítulo inteiro é interessante. Talvez espante ao leitor, olha o diálogo, a franqueza com que exponho e realço a minha mediocridade, que ele acabou de falar, né? Advirto que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Ele falando sobre a sua condição de narrador. Na vida, o olhar da opinião, né, o julgamento ali alheio, o contraste dos interesses, a luta das cobiças, né, a inveja, obrigam a gente a calar os trapos velhos e a disfarçar os rasgões, os remendos. Então, vamos lá. Quando eu falo calar os trapos, né, trapo é uma coisa velha, é uma coisa feia, né, rústica, rudimentar. Então, eu não falo sobre isso. Eu silencio, eu oculto, né? Enquanto eu estou vivo, eu oculto. Eu disfarço os rasgões. O que seriam os rasgões? Né? Você poderia pensar em rasgão, remendo, o quê? De roupa, né? Não sei, algum objeto físico. Mas não, aqui ele está falando de defeitos, imperfeições que a gente quer disfarçar, a gente quer esconder, né? A gente quer mentir. Tudo isso é o quê? A hipocrisia burguesa, tá? Da sociedade. Então, a superficialidade, vou colocar essa palavra aqui também, né? O quanto que é superficial, né? Sempre é dissimulado. E aí é isso que ele fala. Quando morto, né? Ele já tem uma franqueza, mas quando vivo, quando encarnado, ainda não. Fica muito preocupado com o olhar da opinião, com todos os outros interesses, sempre tentando se esconder. Então, essa é uma grande crítica social aí, que o nosso querido Machado de Assis faz, né, através das palavras do seu personagem Brás Cubas, né? Esses foram alguns trechos que mostram algumas características do livro, mas vou continuar falando sobre ele no próximo vídeo aqui do canal, então não percam, curta aqui embaixo e inscreva-se no canal, ative as notificações para receber a notícia, né, de quando sair o próximo vídeo aqui. E não se esqueça, se você for fazer essa prova, adquira o curso de Português e Literatura para PMMG, cujo link está aqui na descrição do vídeo. E aí você vai ter uma análise muito mais aprofundada, né? Muito melhor do que eu estou trazendo aqui para vocês em linhas gerais. Lá vocês vão ter muito mais. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui e até mais!